pare de perder dinheiro com doenças de peixes. Soraya, mas a minha piscicultura não tem doença. Eu tenho mortalidade, mas não é por conta de doença. E o problema de doenças em peixes, diferente do que muitas pessoas podem pensar, ele é muito mais comum do que se imagina, né? Nós temos vários tipos de doenças que são acometidas por micro-organismos patogênicos externos, então, percevejos, né? Ectoparasitos mesmo, então, alguns bichinhos, né? Uns bichinhos que você pode ver a olho nu e outros que a gente não consegue enxergar a olho nu, tá? Então, alguns tipos desses micro-organismos são ectoparasitos. Existem também as doenças que são de caráter bacteriano, as doenças que são de caráter fúngicos. Então, todos esses tipos de doenças podem sim ser acometidos em piscicultura com muita facilidade, muito mais comum do que se imagina. O grande negócio da produção de peixes sem a presença de doenças, né, é que assim, se você produz peixes numa quantidade de peixes pequenininha, lá no teu viveiro, você não tem muita quantidade de peixes, a chance de você ter doenças dentro do seu viveiro é muito menor do que quando você tem grande quantidade de peixe dentro do viveiro, que é o que a gente busca aqui, otimizar ao máximo o uso do espaço do teu viveiro para que você consiga ter aumento no seu faturamento. Olha o exemplo que eu vou dar para você. Alguém aqui já foi visitar uma horta grande, horta comercial, né, onde a pessoa vive, né, ela produz legumes, verduras para venda. Então, se você já em algum momento da sua vida visitou uma horta, você sabe que, por mais que a horta seja orgânica, seja meio artesanal, seja, né, não seja uma horta tão gigante assim, é indispensável o uso de, primeiro, estratégias de manejo, mas é indispensável o uso de produtos químicos para fazer a prevenção de doenças, né, de pragas que podem vir a atacar a horta. Só que quando você planta uma hortinha em casa, um pé de cebolinha na sua casa, um pé de salsinha na sua casa, você não necessariamente precisa usar produtos químicos, você não precisa criar estratégias de manejo. Pelo menos aqui na minha casa a gente tem o meu marido, que é o jardineiro aqui de casa, ele cuida com muito zelo lá da nossa horta, e a horta dele, ele não precisa usar produto químico. O que ele faz? Adubação e água todos os dias, né? Cuidado, tira a erva daninha que vai aparecendo. Por quê? Porque a quantidade de plantinha, né, de salsinha, de cebolinha que tem ali no espaço é tão pequenininha que acaba não sendo atrativo para as pragas, então não atrai praga. Na piscicultura é a mesma coisa. Se você tem pouca quantidade de peixe dentro do viveiro, que é o que a gente chama de sistema extensivo, né? Então, o cara produz só para lazer ou produz só para subsistência, não tem grande quantidade de peixes dentro do viveiro e com isso não consegue fazer o faturamento que eu estou propondo para vocês aqui, né? Porque não otimiza, não usa o máximo da capacidade do viveiro, a chance de contaminação de micro-organismos patogênicos nesses tipos de sistema extensivo é muito pequena. Por quê? Porque eu não tenho uma grande quantidade de alimento, não é tão atrativo para o micro-organismo patogênico. Então, eles vão estar ali em comunhão, né, vivendo na água, porque 100% dos micro-organismos que são patogênicos, que trazem doenças para os peixes, eles já vivem em harmonia dentro do viveiro. Eles já estão ali, moram ali na água, no fundo do viveiro. A diferença é que, por algum motivo, a gente desencadeia algum processo lá. E a gente que eu falo é o piscicultor, que não adotou uma estratégia de manejo adequada. Então, deu um desequilíbrio dentro do sistema e aí aumenta a quantidade de micro-organismos patogênicos. Se o peixe tiver com o sistema imune dele fraco, o peixe vai ser contaminado, ou seja, o micro-organismo
patogênico vai ser mais forte do que o sistema imune do peixe, e aí o peixe fica doente, tá? Então, se você tem um sistema extensivo, pouca quantidade de peixe dentro do viveiro, a chance de contaminação de doenças é pequena. Só que quando a gente parte para sistema semi-intensivo, quando a gente parte para sistemas intensivos, que é justamente o que eu proponho para vocês aqui, de produzir o máximo da capacidade de quilos de peixes dentro do sistema que você tem hoje, dentro do viveiro que você tem hoje, com o volume de renovação de água que você tem hoje, o máximo da capacidade. Quando você começa a fazer isso, é inevitável o aparecimento de doenças. É inevitável. Não existe assim, mas eu não vai ter. Vai ter. A diferença é que alguns piscicultores, em algumas pisciculturas, a pessoa entendeu, aprendeu, sabe que vai ter doença e previne, trabalha o processo de maneira preventiva, ou então alguns piscicultores que não trabalham de maneira preventiva, vai ter o aparecimento da doença e você vai ter que fazer o quê? Tratar a doença, né? Então, ao invés de eu tomar vitamina C ao longo do meu ano inteiro, então, estou tomando vitamina C, vitamina C, vitamina C, vitamina C. Beleza, não vou ter gripe. Ou tomei vacina, né, para gripe, não vou ter gripe. Aí eu parei de tomar vitamina C. Não estou tomando vitamina C, fiquei com o sistema imune fraco, tá no período do inverno, eu trabalhei demais, fiquei estressada, não me alimentei bem, vou contaminar de doença. É a mesma coisa com os peixes. Então, se você não trabalha de maneira preventiva em sistema semi-intensivo, né, produzindo grande quantidade de quilos de peixe dentro do viveiro, ou se você não sabe como identificar comportamento do peixe, olhar, interpretar os sinais que a tua piscicultura, que o teu viveiro de piscicultura está te dando, porque não é assim, hoje não tem doença e amanhã tem. Não é assim. A doença, né, a alta proliferação de bactérias, ou alta proliferação de micro-organismos, de ectoparasitas, independente do tipo de parasita, alta infestação disso, não é assim, hoje está 0 e amanhã tem 1000. Não. Eles já estão ali no ambiente. A bactéria já vive ali, todos os tipos de bactérias já vivem ali, o fungo já vive ali, todos os ectoparasitas já vivem ali, já estão ali. A diferença é que quem conhece do ciclo de produção, quem entende o comportamento, quem sabe fazer a interpretação do comportamento do peixe, olhar a alteração da qualidade de água, consegue fazer a leitura de que está aumentando, ou está monitorando, está percebendo que está aumentando, está vendo, está lendo o peixe. Porque não é do dia para a noite. As doenças não é assim. Hoje não tem nada. Nossa, apareceu uma doença do dia para a noite aqui. Pode acontecer? Pode, mas é mais difícil. É mais comum as doenças, né, a quantidade de infestação de bactérias, infestação de ectoparasitas irem aumentando do que, apareceu, tá? Então, o que é que o piscicultor precisa fazer? Primeira coisa, né, é preciso entender que dentro da piscicultura, né, como eu já falei para vocês aqui, o micro-organismo que transmite a doença para o peixe já está vivendo ali. Eu já tenho que entrar produzindo peixe já sabendo disso. Que eu vou ter que aprender a conviver com o meu viveiro e com os meus peixes e os micro-organismos patogênicos ali dentro do viveiro de boa. Como é que eu faço isso? Primeiro, você precisa saber, conhecer fundo de viveiro, acúmulo de matéria orgânica, precisa conhecer e monitorar os parâmetros de qualidade de água. Por que tanta essa Soraya fala de qualidade de água? Jesus amado! Até alguém uma vez falou aqui no chat pra gente, quando a gente cuida, a gente não está na piscicultura produzindo peixes, a gente está produzindo água.
Se a água do viveiro da tua piscicultura vai estar maravilhosa, a chance do seu peixe ter ótimo desempenho, de você conseguir ter ótimo faturamento, de você conseguir passar ileso por doenças de peixes, é muito grande. Então, cuidar da qualidade de água, monitorar os parâmetros de qualidade de água. Mas, falando de doenças, é importante eu interpretar comportamento do peixe, e é importante eu saber o ciclo de desenvolvimento, pelo menos das principais espécies ou micro-organismos patogênicos dos peixes. Porque quando você sabe, né? Então, primeira coisa, eu estou controlando os parâmetros de qualidade. Está tudo maravilhoso, ali está tudo maravilhoso. pH está ok, não tem acúmulo de matéria orgânica, e nós estamos agora passando por um período de baixas temperaturas. Existe um parasito que ele é muito comum de se proliferar em grande quantidade, inclusive em baixas temperaturas, que é o íctio. O íctio é aquele parasito que deixa os pontinhos branquinhos na pele do peixe, né? Inclusive a olho nu, quando em alta infestação a gente consegue identificar a olho nu, o íctio. Então, mesmo que você esteja com os parâmetros de qualidade todos ok dentro do teu viveiro lá, que o peixe esteja se alimentando bem, não tão bem quanto deveria por conta de baixas temperaturas, então o peixe já consome um pouco menos de ração. Isso faz com que ele, né, não fique assim no máximo do sistema imune, no máximo da atividade dele, né, por conta da temperatura. E na contrapartida, a baixa temperatura é a temperatura ótima para o desenvolvimento do íctio, que é um micro-organismo que causa grandes estragos na produção de peixes no Brasil, né? Então, ele acomete muito doenças em peixes nessa época do ano por conta das baixas temperaturas. Então, imagine você, eu tô com os parâmetros de qualidade tudo maravilhoso, mas o peixe não está consumindo ração como deveria, então, né, provavelmente ele não esteja sendo atendido por exigências nutricionais, então por todos os nutrientes que ele precisa, e está com o metabolismo dele mais lento, o peixe está mais lento por conta de baixa temperatura, né? Não sei se vocês sabem, isso é uma característica dos peixes, né? O metabolismo do peixe é mais acelerado, peixes tropicais, que é o peixe que a gente produz aqui no Brasil, é mais acelerado quanto maior for a temperatura da água. Então, em baixas temperaturas, então temperaturas de água abaixo de 20 graus, 18 graus, 17 graus, o André falou ontem para a gente que estava com a temperatura na água do viveiro lá na piscicultura dele, 17 graus, em Minas Gerais, o peixe está com o metabolismo dele mais lento. Se o metabolismo do peixe ou de qualquer outro ser vivo, estiver mais lento, o que é que acontece? Ele não está tão forte para poder combater, para o sistema imune dele sozinho combater o ataque desse íctio que acomete uma doença gravíssima para o peixe aí, tá? Então, vocês estão entendendo que mesmo eu tendo características de água muito boas, mesmo o peixe estando comendo, não tão bem por conta da baixa temperatura, mas está comendo, não tô percebendo nada de anormal, ele só está mais lento, está comendo menos. Se eu não conheço que o íctio é o tipo de parasito que aumenta a proliferação em períodos de baixas temperaturas, não passa pela minha cabeça como psicultor prestar atenção em possibilidade de aumento da infestação do parasito e não passa pela minha cabeça, se eu não conheço, né, pensar na possibilidade de que o meu peixe pode não só diminuir o consumo por conta de baixa temperatura, né, porque daí as duas coisas casam, mas também diminuir consumo de ração, porque ele está com infestação de parasito. E o íctio, ele é um protozoário que ele fica, né, ele cola assim na pele, ele é um protozoário microscópico, então a gente só consegue identificar ele a olho nu
quando é altíssima a infestação, e na verdade a gente não consegue enxergar a estrutura toda, mas vê os pontinhos brancos, dá para enxergar, olho nu ou só com lente de aumento, mas ele é um micro-organismo microscópico. Então, só que esse protozoário, ele se fixa na pele do peixe, na brânquia, nas mucosas, nas nadadeiras, ele se fixa e ele vai como se fosse rasgando, né? Ele vai rasgando mesmo, vai assim, causando lesões assim na pele do peixe. Então, o peixe, ele começa a ficar incomodado. Imagine uma coisa, né, raspando tua pele. Imagine um protozoário colado na tua brânquia, no teu pulmão, né, se fosse o ser humano, mas colado na brânquia do peixe, nas brânquias do peixe, e impedindo a troca gasosa, a absorção de oxigênio, matando o filamento de absorção de oxigênio. Então, isso acaba dificultando com que o peixe consiga ter respiração, né? Então, quando em alta concentração de íctio dentro do viveiro e esse protozoário fixado nas brânquias, nas lamelas branquiais do peixe, começa a fazer necrose nos filamentos branquiais a ponto de você não conseguir, né? O peixe não consegue mais respirar. Não à toa, um dos comportamentos, né? Para o consumo de alimento, ou vai diminuindo gradativamente conforme vai aumentando a infestação do protozoário. Quando há alta infestação nas brânquias, o peixe fica na entrada d'água, debaixo da queda d'água, ou fica bem na superfície d'água, boquejando. Por quê? Porque ele está asfixiando. Ele não está conseguindo respirar muito bem. Então, ele precisa encontrar maneiras de conseguir respirar melhor. Então, e por que eu estou falando para vocês sobre isso? Sobre alguns dos comportamentos do peixe quando ele está tendo a infestação do íctio, que é aí um protozoário que acomete em grande quantidade nas pisciculturas no Brasil, e no Brasil inteiro, tá? Não é só no sul, porque aqui no Mato Grosso a gente tem também. E aqui a gente tem altas temperaturas o ano todo. Mas eu tenho períodos esporádicos de queda de temperatura. E essa queda de temperatura não precisa ser 6 graus, não precisa ser 10 graus. Em 20 graus, em 17 graus, esse protozoário ele já consegue um desenvolvimento ótimo aí. Então, por que eu estou falando para vocês esses comportamentos? Alguns dos comportamentos do peixe quando tem infestação de íctio dentro do viveiro. Porque se você sabe o comportamento que o peixe tem, você sabe que ele não está parando de comer só porque a temperatura está baixa. Você sabe que o peixe não está parando de comer só porque a qualidade da água está ruim, se for o caso. Você sabe que o peixe não está parando de comer só porque teve algum pico de estresse, sei lá, a entrada de algum bicho, né, dali da fazenda dentro do viveiro. Não é um sinal de estresse. É um comportamento de sintoma de doença. Então, quando você entende quais são... E eu não estou falando para você que você precisa saber todos os micro-organismos patogênicos, conhecer todas as bactérias, não é isso. Mas é saber quais são os principais micro-organismos patogênicos que acometem as pisciculturas da tua região, do teu estado. Existem algumas principais, algumas mais importantes, aí a gente pode citar umas 5 ou 6, talvez, no total. Então, imagine você saber sintoma de peixe, como tratar e ciclo de desenvolvimento de 5, 6 micro-organismos patogênicos. Não é nada. E aí, quando você sabe identificar isso, você consegue ligar as duas coisas. Opa! A minha água está muito maravilhosa, a água do meu viveiro está muito maravilhosa. Por que o meu peixe está boquejando? Ah, meu peixe não está comendo muito porque a temperatura está baixa. Tá ok. Mas por que ele está boquejando, está buscando oxigênio, está entrando na entrada d'água se a água do viveiro está maravilhosa? E aí você começa a busca investigativa aí, né, que eu falo, investigar o que é que pode estar acontecendo. Mas é claro que esse tipo de leitura
do viveiro de piscicultura só é possível para você que é piscicultor ou para você que vai ser piscicultor, mas que acompanha o desenvolvimento, que acompanha a oscilação da qualidade de água no viveiro, que olha para o peixe, mas olha para o peixe tentando fazer a leitura mesmo, interpretando os sintomas dele. Não só olhar para o peixe, meu peixe está bonito hoje, vira as costas e vai embora. Está alimentando, né? Eu gosto de falar, está alimentando, jogando copinho de ração dentro do viveiro de piscicultura, ele não está nem olhando para ver se o peixe está subindo rápido, devagar, está comendo com voracidade ou não. Tá? Então, ter esse tipo de interpretação vai fazer, ter esse tipo de leitura, essa sensibilidade na produção de peixes, vai ajudar com que você minimize as suas perdas de peixes por doenças. E as doenças, eu já falei para vocês aqui no começo, elas vão acontecer, é inevitável. Se você quer faturar dinheiro alto aí na sua piscicultura, no seu viveiro, quer faturar 100 mil, 120 mil reais por hectare, não dá para faturar isso colocando meia dúzia de peixe. Isso já é fato, tá? Você precisa produzir no máximo da capacidade do viveiro. Mas, se você não entender todo o processo por detrás disso, fazer a interpretação, fazer a leitura de tudo aquilo que o viveiro está mostrando para você, de tudo aquilo que o peixe está mostrando para você, você não vai conseguir ter os resultados que você tanto quer, né? E aí, como é que você faz isso? Então, existem duas possibilidades. Uma delas é o que eu estou dizendo aqui, você aprender a monitorar, a fazer a leitura e a interpretação, aprender o ciclo de desenvolvimento dos principais, não é todas as doenças, das principais doenças, das mais importantes, né? Das doenças de períodos específicos, como é o caso do íctio, que acomete nas baixas temperaturas, a minha cadela latindo. Ou o que você pode fazer também é esperar que a doença se instale, esperar que grande quantidade de micro-organismos, que a infestação de micro-organismos patogênicos já esteja grande dentro da sua piscicultura, e aí com sintomas claros, né? Que daí com sintomas declarados, lesão já em estágio avançado, agudo, né, bem avançado assim mesmo, com lesão exposta, ou peixe já chegando à mortalidade, que outro tipo de perda de nadadeiras, né, por conta de lesão aí dos peixes, perda dos filamentos branquiais. Quando chegar nesse estágio, que daí assim é visível a presença da doença, você começar a fazer tratamentos da doença, né? Que é a diferença aqui de eu tomar a vitamina C prevenindo com que eu tenha um resfriado ou que eu tenha uma gripe, e se acontecer, vai ser uma gripe leve, um resfriado, não vai me deixar de cama, ou não tomar nada, trabalhar, ficar estressada, não cuidar da minha saúde, e no inverno eu ficar com uma gripe bem pesada e aí eu chegar a ponto de precisar de uma internação, por exemplo, e inclusive talvez evoluir para uma pneumonia. Essa é a diferença. E aí, o que acontece? No caso do ser humano, beleza, você vai para uma internação, já existem protocolos de medicamento que podem ser utilizados, mesmo em caso de pneumonia, dependendo da gravidade dessa pneumonia, mas no caso de peixe não é assim. No caso de peixes, os medicamentos que são utilizados para tratamento de doenças não são injetáveis, né? A não ser vacina, no caso de tilápias, mas não são injetáveis para bactérias, por exemplo, para fungos, por exemplo, para protozoários, por exemplo. Os medicamentos, eles precisam ser fornecidos, né? Administrados para os peixes através da água ou através do fornecimento de ração. Em muitos casos, quando a infestação de doenças, né, de micro-organismos já está tão alta, com sintomas muito, muito visíveis, assim, de infestação alta, já grave da doença, muito avançado,
o peixe já não está mais comendo nada. Se for uma doença bacteriana, por exemplo, que a administração do antibiótico precisa ser feita via oral, como é que você vai fornecer um antibiótico para um peixe que está dentro do viveiro na ração, se ele não está mais comendo ração de tão grave que já está a doença? Então, esse é um dos fatores aí, né? De você ter a capacidade de diagnosticar precocemente uma doença. De você conseguir fazer a administração de um medicamento precocemente. Justamente porque, no caso de doenças bacterianas, isso precisa ser feito via oral. E o peixe é o primeiro sintoma de peixe estressado, de peixe com doença, para de comer. Tá? A segunda questão é que o fato de alguns, nem medicamentos, mas produtos químicos que são utilizados para o tratamento de protozoários, por exemplo, do ítio, são também administrados via água. Então, a gente joga um produto químico na água, e esse produto químico eu não posso jogar numa concentração altíssima. A concentração precisa ser pequena e ser feita várias vezes. Porque se eu faço uma dose muito alta, o peixe já está debilitado, eu corro o risco de dar mortalidade de peixe ali. E, por outro lado, dependendo de quão grave está a infestação, de quão alta está a infestação desses protozoários dentro do viveiro, o tempo de administração desse produto químico na água não vai ser tão eficiente a ponto de evitar a mortalidade do peixe. Então, olha o quão difícil é isso. Então, quando as pessoas falam assim, o meu peixe, eu tô com tal doença lá no meu viveiro de piscicultura. Mas por que a primeira coisa que vem à minha cabeça é essa. Por que é que você deixou chegar nesse ponto? Porque quando o peixe já está morrendo, é porque faz mais de 10 dias que tem sintoma de doença ali dentro do viveiro. E o piscicultor não soube fazer a interpretação, não soube ler, não soube ver que o peixe estava pedindo ajuda, que o peixe estava com uma dificuldade, que estava tendo infestação ali. E se estava tendo infestação, ninguém percebeu. Nem um funcionário, ninguém percebeu. Então, se você não sabe fazer essa interpretação, não consegue ver precocemente, é porque faltam informações para você que te ajudem a fazer o diagnóstico precoce da presença de uma doença, do aparecimento da doença, do aumento da proliferação de micro-organismos ali dentro, que possam vir a causar grandes problemas. E aí, olha só, se você demora para fazer tratamento, você pode começar a ter perda de peixe por mortalidade. E se tudo der certo, você não perder 100% dos peixes. Então, tipo, morreu 10, 20% dos peixes. E nessa perda de 10, 20% de peixes de dentro do teu viveiro, vamos dizer de perder 1.000 peixes vou fazer a conta redonda, tá? Só para ficar fácil aqui. Vamos dizer que eu perdi 2.000 peixes de 500 gramas. 2.000 peixes de 500 gramas. Significa que eu perdi 1.000 quilos de peixe. Aí, se você fizer a conversão alimentar, vamos dizer que fez uma conversão alimentar de 1,5. Vamos jogar uma conversão de alimentar a 1,5. Significa que desses 1.000 quilos de peixe, o peixe já gastou, esses 1.000 quilos de peixe, gastaram 1.500 quilos de ração para chegar até esse peso que eles estão ali. Ou seja, talvez esses 1.500 quilos de ração ou 1.000 quilos de peixe que você perdeu por conta da doença, seja exatamente o lucro que você ia ter daquele viveiro de produção. Ou seja, você produziu, chegou na metade ou em 70% do volume do seu produção lá, do seu volume de produção, os 1.000 quilos de peixe morreram, e aí você vai terminar de engordar os peixes que sobraram, mas o teu lucro já foi pro pau. Já foi pro pau, você já gastou o dinheiro da ração. São 1.000 quilos que talvez
Isso se não acontecer de você perder 100% do lote. Que eu já vi, já aconteceu. Eu já vi pisciculturas que só levantaram bandeira branca, pediram socorro quando o nível de infestação da doença já estava tão alto que não tinha mais o que fazer, não tinha medicamento que conseguisse resolver. Porque se for bacteriana, você tem que administrar a doença um remédio por 7 ou por 14 dias, via ração. Se o peixe está com altíssima infestação de bactéria, você acha que o peixe está comendo? Primeiro, não está. Se tiver, será que se consegue manter o peixe comendo por 7 ou por 14 dias? Tá? Então, em alguns casos, a mortalidade de peixe pode, assim, ó, zerar o viveiro. Então, assim, né, na melhor das hipóteses, você perde parcial os peixes. E aí, na perda parcial, você perdeu o lucro. Se perder 100% dos peixes, é prejuízo. É prejuízo. Então, tem muita gente que não está tendo faturamento, nem é só porque produz errado ou porque coloca a quantidade errada de peixes. Às vezes é porque não toma os devidos cuidados para fazer prevenção de doenças e deixa o lucro dele embora nos 5% de peixe que morre por ictio, que morre por bactéria, que morre por qualquer que seja a doença. 10%, 15%, 20%, 50%. Tá? Então, ó o Claudir falando aqui, já vi piscicultura engordar muito urubu por perca. É isso, você quer produzir peixe ou quer produzir... ou quer produzir urubu, né, Claudir? É bem isso, porque depois o que vem de urubu para fazer a limpa desse peixe depois, e depois da mortalidade de peixe por doença, tem outro problema, né? Você precisar tirar o peixe do viveiro mesmo assim, cavar buraco para dar destino para esse peixe que está morto, né? Que está morto por conta de doença. Então, são vários problemas aí. Então, o que é que fica de aprendizado para a gente dessa live hoje? Que um dos caminhos para que você tenha mais faturamento na sua piscicultura, um dos caminhos, né? É você não ter problema com doença na sua piscicultura. Mas, eu já falei para vocês aqui, que é quase impossível. Eu não vou dizer que é impossível, porque, né, a gente vive no mundo do Deus do impossível aqui. Mas é quase que impossível que nós não tenhamos doença em algum momento do ciclo de produção de peixes, se você estiver produzindo peixes lá, pensando em lucro, pensando em dinheiro, pensando no máximo da capacidade de produção da sua piscicultura. Quase impossível. Então, se eu já sei que o bicho vive dentro da água junto com o meu peixe, eu já sei que o protozoário está ali dentro, que a bactéria está ali dentro, que o fungo está ali, tá? Quem não sabe, estou contando agora. Ó, gente, todos os micro-organismos que causam doença de mortalidade para os seus peixes estão dentro do seu viveiro. Tá lá. Então, o que você precisa fazer? Tomar o máximo de cautela possível, prevenir o máximo que você puder, para que esse número de micro-organismos aí, bactéria, fungo, protozoário, não aumente de quantidade a ponto de atacar o peixe, que o peixe não consiga combater. E a outra coisa é você conseguir identificar, ler o comportamento do peixe quando o peixe está pedindo socorro, Soraya, tem parasito aqui me atacando. Socorro, Soraya, não estou conseguindo comer ração porque tem parasito no meu corpinho. Entender a leitura do peixe. Se você faz a interpretação do que o peixe está dizendo, do comportamento do peixe, do comportamento da água dentro do viveiro, você consegue identificar precocemente doença, né, a chance, o aumento da quantidade de micro-organismos ali, e aí consegue combater, e aí você não tem perda de peixe por mortalidade, não perde, o peixe não morre, o peixe não fica com
com queda de desempenho. Talvez dá uma quedinha de desempenho, mas não a ponto de perder peixe, não a ponto de prejudicar, de matar o teu lucro no final do ciclo de produção, que é o que a gente não quer aqui. É tudo que a gente foge aqui, é de coisas que venham atrapalhar o lucro da piscicultura. E tudo que a gente foge aqui é de coisas que venham diminuir o faturamento da piscicultura. E doença diminui faturamento. Doença diminui teu lucro. Doença acaba com os resultados de conversão alimentar, de ganho de peso da tua piscicultura. Então, agora, quem é que precisa fazer isso? Ou é você, que é o piscicultor, que cuida lá, que lida no dia a dia, ou então você quer dizer, se é o teu caso, né, que você queira ter a piscicultura produtiva. Se você quer ter uma piscicultura produtiva, então das duas uma, ou você vai ter um funcionário que saiba tudo, isso que eu tô falando, que a gente tá conversando aqui, ou você mesmo vai ter que aprender isso, fazer a interpretação, aprender os sintomas do peixe, aprender o ciclo de desenvolvimento do parasito, porque aí você vai conseguir tratar precocemente. É claro que assim, ó, aqui eu falando para vocês, parece que é muito mais complexo do que realmente é. Gente, é tão simples. É tão simples. Ontem eu falei, né? Não lembro mais, já nem lembro mais o que foi que eu falei ontem, que o dia que vocês descobrirem, vocês vão falar assim, como é que eu não fiz isso antes? Aqui no negócio da doença de peixe é a mesma coisa. É a mesma coisa, tá? Por que que eu não me atentei a isso antes? São coisas simples. E quando eu falo que o piscicultor ele está deixando de faturar dinheiro por questão básica, por questão simples, que é prevenir a qualidade de água, é não acumular matéria orgânica no fundo do viveiro, porque é lá que os micro-organismos vão crescer, vão desenvolver, vão soltar ovo, enfim. Tá? É mantendo o peixe bem nutrido, eu não tendo água oscilando de qualidade, são esses tipos de coisa. Ou seja, está diretamente relacionado com a tua capacidade de manter boas práticas de qualidade de água dentro do teu viveiro de produção, tá? Gostaram, gente? Bom, deixa eu ver aqui que bastante gente me falou alguma coisa. O Elton, sisteminha Embrapa, né, o Elton? Que é o... Oi, minha mãe, tá aqui. Oi, mames. Claudir, piscicultores só observam patógenos, fungos e protozoários quando está muito agravado e a melhor maneira é ter o olho clínico. Isso, né, Claudir? O peixe e a água sempre demonstram os sinais. O Elton, a diferença entre o remédio e o veneno é a dose, sim. E além disso, no nosso caso aqui na piscicultura, eu tenho um exemplo bem legal sobre a diferença entre remédio e veneno na piscicultura, mas não vou contar para vocês aqui não, que eu vou contar para vocês lá no evento, na piscicultura produtiva. Vou contar um caso para vocês aqui da diferença entre o remédio e o veneno. Quem quer saber desse caso, vai se inscrever lá na piscicultura produtiva que eu vou contar para vocês aqui. Aqui não, vou contar para vocês lá no evento. Não existe uma medicação milagrosa, não existe. Todos os clientes acham que os químicos fazem mágica, e não fazem. E todos os produtos químicos, eles precisam, inclusive, de muito conhecimento sobre parâmetros de qualidade de água para serem utilizados para que não dê merda, não dê coisa ruim. 1.000 quilos de peixe, já pensou, Elton, perder? Já vi piscicultura. Tá, vamos ver aqui, a galera do YouTube me perguntou alguma coisa também. É necessária a troca de 100% da água entre uma safra e outra? O Leandro Santana perguntando. Leandro, é importante que sim, que seja feita a troca de 100% da água do tanque entre uma safra e outra. É importante que faça, mas isso vai depender do tipo de estrutura que você tem na sua propriedade, tá? Por que é importante ter essa troca 100%? Para que você possa fazer o processo de desinfecção do viveiro. Mas existem algumas pisciculturas, alguns tipos de sistemas, né, de estruturas aí de pisciculturas, em que não é possível fazer 100% da troca. E um grande exemplo disso é aqui pertinho da minha região, a Baixada Cuiabana, no estado de Mato Grosso, aqui lá na capital, né, na região da capital
do estado, 90 mais de, eu não sei se chega a 90, mas mais de 85% das pisciculturas é em água de captação de chuva. Então, eles não renovam, não troca 100% da água. Só que, no caso, aí eles trabalham de maneira preventiva, eles precisam trabalhar prevenção de qualidade de água, monitoramento de parâmetros de qualidade de água bem rigorosos ao longo de todo o ciclo de produção, tá? Então, mas assim, se for para fazer uma recomendação, se você tem a possibilidade, tem volume de água na sua piscicultura, para poder esvaziar e encher em 10, 15 dias de novo, é a melhor coisa, tá? Porque aí você consegue fazer desinfecção, é lavar o viveiro mesmo. Se eu tiver uma boa vazão de água e trocar água todo ano, é melhor ou não? É melhor, tá? Então, respondendo aqui o que você perguntou, é melhor. O que você orienta a fazer para prevenir doenças no peixe? Uso sal com frequência, isso está correto? Leandro, o uso do sal branco, tá? Não sal mineral, inclusive que é mais barato. Sim, é muito bom fazer o uso do sal branco, inclusive você pode... Só que é importante que você faça, não usar como protocolo, usar em momentos específicos, tá? Então, por exemplo, vai fazer manejo, sabe que vai ter uma queda de temperatura, viu que o peixe passou por um período de estresse, ou você teve alguma oscilação de parâmetros de qualidade de água e viu que o peixe deu uma baqueada. Isso é uma maneira de evitar com que os peixes que já estão estressados fiquem suscetíveis à contaminação dos micro-organismos patogênicos, de protozoários, bactérias e fungos. Mas prevenção de doenças se faz através de boas práticas de qualidade de água. Então, manter fundo de viveiro não ter fundo de viveiro com matéria orgânica, ter água com parâmetros ideais, não ter acúmulo de amônia, nitrito, nitrato, tá? Não ter peixes em excesso, né, dentro do que é a capacidade do seu viveiro. Isso sim vai ajudar a você prevenir doenças. Nome do produto que joga na água e fica verde, Luiz. Deve ser o verde malaquita, inclusive, que o Claudir está falando aqui. Eu não costumo usar o verde malaquita, tá? Embora tenha recomendação do verde de malaquita, ele funciona. Eu não tenho o costume de usar, porque eu não tenho prática mesmo com o uso dele, mas funciona e dá certo. Eu prefiro usar o sulfato de cobre, que é mais fácil de ser encontrado, é de fácil administração, só precisa tomar um pouquinho de cuidado com parâmetros de qualidade de água no uso, tá? Luiz e Claudira aqui falando. Tem mais uma pergunta aqui. É difícil diagnosticar que tipo de parasitas e análise laboratorial. Matheus, os parasitos mais difíceis as doenças mais difíceis de serem diagnosticadas com especificidade são sulfato, isso. Eu uso sulfato de cobre. São doenças bacterianas, né? E, na verdade, não é que a dificuldade de diagnosticar a doença bacteriana, a dificuldade que a gente tem é de diagnosticar doenças bacterianas específicas. Então, a especificidade da bactéria. Porque doença bacteriana é lesão com lesão avermelhada, com contorno avermelhada. Então, lesão, assim, parece uma ferida mesmo. Então, é fácil de identificar. E aí, você pode utilizar um antibiótico de amplo espectro, tá? Agora, não é difícil, nenhuma doença é difícil, nenhum tipo de parasito é difícil. Ele colocou aqui na caixinha, e eu acabei não compartilhando com vocês. Nenhum tipo de parasito é difícil. O que precisa é você entender o ciclo dele e o sintoma que o peixe traz, tá? Então, não é difícil. Para mim é difícil hoje, vou dizer para você o que para mim é difícil hoje. Jogar tênis. Jogar tênis é difícil para mim.
Mas talvez, se eu estudar, se eu for lá treinar, eu vou aprender a jogar tênis e vai chegar um dia que para mim não vai mais ser difícil. Então, a gente acha que é difícil tudo aquilo que a gente não conhece, tudo aquilo que a gente não aprendeu ainda. Então, é muito simples, é só ir lá e aprender, né? Aprender o sintoma, aprender como é que eu faço para identificar, tá? Então, beleza? Então, vamos lá. Claudir, mas o verde malaquita e o azul de metileno também. Então, né? Então é a mesma coisa, tá? Inclusive, o sulfato de cobre não é que ele é um metal pesado, mas na quantidade que a gente administra dentro da piscicultura, se utilizada da maneira correta, a quantidade de metal acumulado no peixe não chega ao mínimo lá da tabela de aceite de produtos de origem animal, tá? Então, é super tranquilo de ser utilizado, super tranquilo mesmo, tá? Então, não tem nada o que precisa ter é cuidados com parâmetros de qualidade de água, tá? Importante a dose, beleza? Luiz, o sulfato de cobre, ele precisa ser utilizado a partir de conhecimentos de parâmetros de qualidade de água, tá? Então, não dá para fazer a recomendação dele aqui, assim, sem ter um conhecimento sobre qualidade de água um pouquinho mais aprofundado. Amanhã, às 19 horas, no horário de Brasília, e eu espero vocês. Tchau, tchau!